Olá! No programa de hoje falaremos de projetos de extensão que ajudam na formação de professores. A TV Unesp está no ar. A formação dos professores é tanto responsabilidade das universidades quanto dos próprios estudantes. Tendo isso em vista, a Unesp de Assis possui alguns projetos que relacionam a teoria com a prática em sala de aula, proporcionando uma formação de excelência para os futuros educadores de nosso país. Conheça agora alguns desses projetos. Nós, da TV Unesp, estamos aqui com o subprojeto PIBID Letras Português. Professora Karen, conte-nos sobre o PIBID. Bem, Jennifer e telespectadores da TV Unesp, o PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Ele é uma iniciativa da CAPES, que tem como objetivo oferecer um contexto, de troca de saberes. Participam do projeto alunos de graduação, professores da rede. No nosso caso também nós temos a participação de alguns alunos do ensino médio que fazem parte do projeto junto conosco. E essa iniciativa visa melhorar a qualidade de ensino, proporcionando então essa troca de saberes produzidos na universidade e as experiências trazidas pelos professores que estão efetivamente em sala de aula. Professora, o que é ser um educador para você? Não é fácil, é uma profissão cheia de desafios, mas é uma profissão maravilhosa. Acho que ela traz uma grandeza enorme para a gente, quanto ser humano, porque a gente convive com os alunos, com outros professores, a gente tem a nossa troca de conhecimento e isso não tem valor. Eu acho que toda profissão passa pela mão do professor. Então, eu vejo que cada dia mais ele tem que ser valorizado, respeitado. E temos, eu acho que, investir mesmo em projetos como o PIBID para melhorar e garantir a qualidade de ensino. Porque se a gente quer uma melhoria lá nas nossas escolas, eu que sou de escola pública, eu acho que é justamente nesse tipo de projeto que a gente vai ganhar bons professores. Foi sempre uma luta nossa, esse diálogo de universidade com escola pública. Eu mesmo sempre cobrei isso, porque eu falei que precisa desse diálogo, Não adianta você só colocar o aluno dentro da escola quando ele já está formado, que a realidade às vezes é assustadora, Então, nesse ponto, eu acho que o PIBID vem a acrescentar muito e, com certeza, nós teremos cada vez mais melhores professores. O que significa fazer parte do PIBID para você? É enriquecedor para a minha formação, porque o primeiro contato com a sala de aula não vai ser após a formação, e sim durante. E o bom disso é que, nesse meio tempo, você amadurece as ideias, aprende com os alunos e passa o que você já sabe para frente. Eu acho que, se eu não me engano, essa pergunta estava no processo seletivo. E foi bastante interessante porque eu vim de escola estadual. E a gente vê ali os alunos que estudaram com a gente e que às vezes a gente foi também. E é interessante porque eles se sentem, eles acabam se interessando, querendo entrar numa universidade pública. E quem sabe, assim, com esse contato, a gente acaba incentivando eles, às vezes, até a serem professores. E a experiência da gente vai amadurecendo. E o bom que é antes da formação.
Eu acho que para mim o que significa o PIBID é exatamente esse contato que a gente tem em sala de aula. Antes da formação, a gente se sente mais confiante, se sente mais preparado. E, pessoalmente, eu faço PIBID na escola onde eu estudei a maior parte da minha vida. Então, é muito bom você ter contato de volta na escola que eu me formei o ensino fundamental. E, para mim, é muito gratificante, muito interessante ter esse contato de novo com a escola. De que forma o PIBID ajuda em sua formação? Para mim, o principal do PIBID é a gente ter esse contato direto com a escola enquanto a gente está na graduação, principalmente porque o nosso curso é de licenciatura. E o que eu senti muita falta durante os 4 anos da graduação foi isso, a gente não ter esse contato direto, saber como é a organização da escola, como funciona um ATPC, como é preencher uma caderneta, as partes burocráticas, os prazos que todos os professores têm. Isso a gente não aprende aqui. A gente aprende os conteúdos, mas como aplicar isso em sala de aula fica muito vago e obscuro. E trabalhar com o PIBID junto com uma professora já formada, que faz tempo que está nessa carreira, ajuda bastante, que a gente leva ideias novas, mas ela tem a experiência que vai repassar para a gente. Acho que isso está sendo muito válido. A experiência nesse subprojeto do PIBID é muito interessante para a nossa formação, principalmente porque nós não temos uma receita de como ser um bom professor. A única oportunidade que a gente tem para conseguir ser um bom professor é trabalhando como um professor. E o PIBID proporciona justamente isso, que a gente tenha o contato com os alunos em uma sala de aula e consiga aprender na prática o que a gente vai levar por toda a nossa carreira. Estando num curso de licenciatura, que vai, querendo ou não, nos levar para a sala de aula, a gente também pensa que a gente sai da nossa teoria, né, das nossas disciplinas de educação, dos nossos textos sobre educação e tudo mais, a gente leva isso para a prática dentro da escola, ainda no processo de formação. E isso é muito, muito importante e enriquecedor também. A gente consegue ver na prática as coisas que às vezes fica tão longe, tão distante, por conta dessa distância da academia com a escola e a escola pública, né? Então, essa aproximação é muito importante para a nossa formação como docente que somos. Enquanto professora, eu gosto muito do PIBID e da parceria que eu tenho com os meus amigos, com os meus professores, porque, na verdade, há 2 anos eu trabalho com o PIBID. Então, assim, eu aprendi muito. Nós ficamos na rede, eu tenho 22 anos de sala de aula, e, às vezes, assim, eles aparecem com atividades e eu falo, puxa vida, eu nunca pensei nisso, né? Que bacana. Então, assim, eu estou aprendendo muito. E eu acho assim, é claro, eu tenho muito a acrescentar, porque é uma carreira, né? Eu tenho um percurso na educação. Mas eu tenho aprendido muito e eu tenho visto assim que todos que passaram comigo, que estão comigo, eles veem a sala de aula como o caminho que nós temos para mudar o nosso país, para a gente ter tudo de qualidade, profissionais de qualidade, cidadãos, né, que pensam, que agem decentemente. Então, eu vejo assim que o PIBID ele traz muito de enriquecedor, não para mim, não só para mim. Os meus alunos adoram as meninas, professora, quando fulana vem, ela não vem, o que aconteceu, né? Então, assim, tem esse vínculo, cria um vínculo, e eu acho que só tem a acrescentar, né? Eu não tive essa oportunidade, né, enquanto aluna, né? Então, eu falo assim, puxa vida, não que eu fosse uma professora diferente, mas eu acho assim que muitos medos que eu tive, talvez não passasse por eles, entendeu? Conheça agora o cursinho Primeira Opção e o Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores. Entre os projetos que visam a formação de educadores, temos o cursinho Primeira Opção,
Criado em 1998, tem como objetivo possibilitar a inclusão de jovens de baixa renda ao ensino superior, proporcionando um suporte de orientação profissional. E também visa a preparação dos alunos de graduação para a docência. Assim, os graduandos entram em contato com as questões políticas e sociais da educação brasileira. São beneficiados cerca de 170 jovens da comunidade externa. Sabemos que, além de preparar jovens para ingressar no ensino superior, o cursinho tem como objetivo também oferecer um suporte de orientação profissional e acesso a bens culturais. Como é feito esse trabalho? Então, o nosso objetivo aqui no cursinho, além de fazer com que os alunos assimilem um conteúdo que possivelmente vai cair num concurso, num vestibular, é que eles tenham um contato também com a vida universitária. E através desse contato deles com a gente, que é professor, e ao mesmo tempo é aluno da graduação, com uma possível experiência fora de casa, com um contexto de universidade, saber o que é uma vida profissional pós-universidade, porque muitos aqui também já estamos com o pé no caminho profissional também. E a gente tenta, através dessa aproximação com o aluno, que ele tenha toda essa percepção. Por isso que, inclusive, a gente trabalha com a perspectiva de cursinho pré-universitário, não apenas cursinho pré-vestibular. Como o cursinho ajuda na sua formação profissional? Foi graças ao cursinho que eu tive noção do que é ter uma postura como professor numa sala de aula, como é ter um contato com o aluno, como que além de passar o conteúdo, tentar fazer com que ele entenda o seu conteúdo. Então, o profissional que eu sou hoje, eu devo totalmente ao cursinho. Como a experiência de lecionar no cursinho direcionou as suas escolhas? A primeira vez que eu tive a oportunidade de dar aula de língua portuguesa foi aqui no cursinho. E já era uma ideia que eu tinha na minha cabeça de ser professor especificamente de língua portuguesa, mas depois que eu tive a experiência aqui que eu tive essa certeza. Eu acho que eu nasci para dar aula de português mesmo, e o cursinho foi fundamental nessa escolha. Como foi esse contato em sala de aula com os alunos? Foi sua primeira experiência prática? Não, eu já tinha dado aula no Centro de Línguas aqui da faculdade também, só que ela é um outro contexto. Primeiro por ser o ensino de língua estrangeira e para um público muito menor. Foi meu primeiro contato com um público muito grande, a gente tem 170 alunos em média por ano. No começo foi um pouco assustador, porque eu me via numa outra posição, que eu estava acostumado até então a ser aluno, tendo que dar conta de uma turma tão grande, mas agora é só alegria, acho que eu consegui achar o meu tom e consigo ter uma boa relação com eles. Você enxerga esse projeto como uma oportunidade de crescimento como educador? Com certeza. Foi no cursinho que eu tive a noção do que é exatamente ser um professor. Sair da teoria que a gente aprende na faculdade e poder aplicar aqui na prática. Inclusive foi aqui que eu fiz os meus estágios de língua portuguesa da graduação. E depois dessa experiência que eu tive a certeza também de que eu quero realmente ter esse contato com os alunos, assim, para minha vida profissional. Sem falar que uma vez que a gente consegue dar aula num cursinho e consegue ser bem sucedido, eu acho que a gente consegue também ter o mesmo efeito em outros contextos. Você encara a experiência do cursinho Primeira Opção na sua vida? Sabemos que, além de preparar jovens para ingressar no ensino superior, o cursinho tem como objetivo também oferecer um suporte de orientação profissional e acesso a bens culturais. Como é feito esse trabalho? Então, o nosso objetivo aqui no cursinho, além de fazer com que os alunos assimilem um conteúdo que possivelmente vai cair num concurso, num vestibular, é que eles tenham um contato também com a vida universitária. E através desse contato deles com a gente, que é professor, e ao mesmo tempo é aluno da graduação, com uma possível experiência fora de casa, com um contexto de universidade, saber o que é uma vida profissional pós-universidade, porque muitos aqui também já estamos com o pé no caminho profissional também. E a gente tenta, através dessa aproximação com o aluno, que ele tenha toda essa percepção. Por isso que, inclusive, a gente trabalha com a perspectiva de cursinho pré-universitário, não apenas cursinho pré-vestibular. De fato é um projeto muito bom, né? Pelo fato já de não ter que pagar pela mensalidade do curso dos professores e de material, e já está pegando o ritmo de como que seria viver na universidade, estudar na universidade. Eu encaro como uma oportunidade muito grandiosa, porque é muito bom para quem tem o primeiro contato. E aqui a gente não aprende só a passar no vestibular, mas também a ver como que é uma universidade. Então é muito bom para encarar essa coisa assim, que é muito difícil o vestibular.
sou coordenador do Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores da Unesp de Assis, e o nosso trabalho aqui ele tem 3 vertentes. Uma vertente são aulas de línguas estrangeiras para a comunidade interna e externa Unesp. A segunda vertente é a educação e desenvolvimento do professor de línguas estrangeiras, dentro do contexto do curso de licenciatura em letras da Unesp. E a terceira vertente é a pesquisa sobre o desenvolvimento do professor de línguas estrangeiras e também a pesquisa na área de aquisição de língua estrangeira e linguística aplicada. Basicamente, é esse o trabalho que a gente desenvolve nesse centro. E ele é voltado, tem uma questão política também dentro desse centro, que é dar acesso às línguas estrangeiras a todos os membros da comunidade interna e externa da Unesp, gente que não pode pagar mesmo um curso de línguas estrangeiras ou não ter acesso às línguas e às culturas dos povos do mundo. Então, a gente decidiu criar esse centro numa colaboração entre o Departamento de Educação, encarregado das matérias pedagógicas no curso de licenciatura em letras, e os professores de línguas estrangeiras do Departamento de Letras Modernas, que dão a parte de orientação no que tange a questões linguísticas realmente das línguas estrangeiras, né? Qual é a importância desse Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores para o curso de Letras da Faculdade de Assis? A importância desse Centro de Línguas para o curso de Letras, de licenciatura em Letras da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, é que, anteriormente, nós trabalhávamos, e ainda continuamos a trabalhar com as escolas públicas de Assis, na questão do estágio de regência desses alunos que vão se formar professores de línguas estrangeiras, é que nós podemos ter a regência, o estágio de regência muito mais próximo aos professores que desenvolvem a disciplina prática de ensino de línguas estrangeiras no Departamento de Educação, né? Também a outra importância é que há vários alunos de todos os cursos da Unesp de Assis que querem aprender línguas estrangeiras e algumas vezes não dá tempo de se movimentar entre a faculdade e as escolas de línguas. Então, isso também tem uma certa importância. Importância também para a pesquisa, né? A parte de pesquisa, onde a gente pode desenvolver projetos de iniciação científica aqui dentro, onde as pessoas vão olhar o ensino de línguas estrangeiras de um modo muito mais orientado, né? Do Centro de Línguas, o que vocês ainda pretendem instalar, o que está faltando e como melhorar cada vez mais esse projeto? Eu acho que o futuro do Centro de Línguas seria muito interessante que ele tivesse o seu próprio espaço. O Centro de Línguas fosse um centro, quase um centro cultural mesmo, para a comunidade interna e externa da Unesp, né? Que esse centro cultural tivesse o seu próprio espaço das salas de aulas de línguas estrangeiras, que tivesse um anfiteatro onde pudesse ter palestras, onde pudesse ter manifestações artísticas de teatro nas línguas estrangeiras, também teatro em língua portuguesa. Gostaria de lembrar que a gente trabalha não somente com línguas estrangeiras, mas também com português como língua estrangeira e também com português como língua materna. O centro pretende desenvolver cursos não somente para alunos, mas também para professores da rede pública, onde possam ser desenvolvidos aspectos pedagógicos do ensino do português como língua materna. Aulas de redação comercial e tudo mais, né? Quantos participantes da comunidade interna e externa estão envolvidos nesse projeto, entre professores e alunos? Os envolvidos entre a comunidade externa e interna da Unesp, nós tivemos 1000 inscrições
já entre para o bimestre que acaba de passar, que é maio, junho, e também para o bimestre agosto, setembro, nós tivemos 1.000 inscrições e nós conseguimos atender uma boa parte delas. Nesse último bimestre agora, nós tivemos cerca de 250 alunos atendidos e para agosto e setembro nós tivemos 300 inscrições atendidas. Então são cerca mais ou menos de 550 alunos que o curso, que o Centro de Línguas está atendendo no momento. Eu acho que na faculdade de Assis precisava de um projeto como esse. Os alunos de letras, principalmente os que gostam mais de língua estrangeira ou linguística aplicada, estavam um pouco desmotivados, porque o forte aqui é literatura. Infelizmente. Não, assim, é bom, adoro literatura, mas as outras áreas ficam um pouco mais restritas. Então, o Centro de Línguas ele é voltado também para a comunidade. Então, ele é aberto a toda a população de Assis. Então, para a cidade, foi um projeto excelente, porque as pessoas assim, de diferentes faixas etárias, diferentes perspectivas de trabalho, experiências de vida, podem escolher entre aprender japonês, um curso de qualidade japonês, alemão, inglês, né? E os alunos sentem essa vontade assim, de não está tão estagnado assim, nós podemos crescer, posso levar um projeto adiante. Então, eu acho que é ótimo para o campus de Assis, né? Eu não sei, outros campos da Unesp não têm esse privilégio. Eu acho que, sendo o primeiro, está ótimo. Meu nome é Amanda Batistella, eu estou no 4º ano de Letras, estudo como língua estrangeira o espanhol, e aqui no centro eu ministro o espanhol básico 1, turma 2, porque foram abertas 3 classes para básico, nível 1. Eu gosto muito de ministrar aulas. No começo, eu tinha 6 alunos e esse projeto, um diferencial, é que ele não é limitado apenas para a Unesp. Então, eu tinha alunos tanto da Unesp quanto da comunidade externa, aluno que está ainda no ensino médio. Com o tempo, alguns alunos saíram, mas muitos se mantiveram. E é um curso que visa não uma abordagem tão tradicionalista, tão tradicional. É uma abordagem comunicativa que visa que os alunos se comuniquem em língua estrangeira, ganhem uma habilidade para falar, para escrever. E é algo que me ajudou muito, que meus alunos eles eram bem participativos. Eles faziam diálogos, iam na frente da sala, apresentavam. Então, além de ele praticar a escrita, escreviam diálogos, iam na frente e representavam falando em língua espanhola. Então, eu já praticava a oralidade. Foi algo bem enriquecedor. Uma das atividades preferidas deles era a música. Então, eu sempre ouvia música, porque eu penso que aprender a língua estrangeira não é apenas estudar a estrutura linguística, mas também a cultura, a tradição dos outros países, no meu caso, os que falam língua espanhola. Também o laboratório aqui do Centro de Línguas, ele é muito rico, nós viemos algumas vezes, acesso ao computador, a louça digital, aí eles assistiam vídeos, treinava a audição, se eles estavam ouvindo e estavam entendendo, porque é uma questão você ouvir e não entender. Aí eles faziam atividades, eles participavam. E na nossa última aula foi uma confraternização. Fizemos uma festinha e o diferencial é que com comidas típicas. Então, esse prato é da Argentina, esse prato é do México, esse é de Cuba, para não ter aquele acesso somente às regras gramaticais, à comunicação, mas também ver o que eles comem lá, o que é diferente de lá com aqui, o Brasil. Então, foi um projeto que me enriqueceu. E, além desse contato com os alunos, nós tivemos contato com os professores, houve uma supervisão, no meu caso, do espanhol, com a professora de espanhol, a professora Kelly, que nos ajudou, nós fazíamos reuniões quinzenais. E nessa, havia uma troca de material. Então, tal professora, eu usei tal dinâmica, foi bacana, a gente trocava. Como proceder na sala de aula? E nesses momentos nós vimos que nossas dificuldades, a minha, não era só minha, era de todos. Então, era um momento de partilha mesmo. Falar, não sou só eu que estou sofrendo com isso. E você via que com isso você ia crescendo, havia um crescimento, você ia se aperfeiçoando cada vez mais. E além dessa supervisão apenas com a de espanhol, havia com os outros professores do centro, coordenador, uma parte mais linguística, pedagógica, da educação. Que abordagem usar? Você é comunicativa? Você vai usar o que nesse curso? Então, foi um curso que me permitiu crescer, que eu gostei muito. Acredito que meus alunos também,
tiveram crescimento, participaram. Você via porque era uma sala pequena, nós começamos com 6, terminamos com 3, metade. Mas esses 3 que terminaram, você sentiu um envolvimento, tanto é que eles vão continuar os próximos níveis. Acredito que foi uma boa base mesmo para eles. Como é que funcionava a elaboração dos materiais? Vocês adotaram algum livro ou vocês selecionavam vários materiais para cada aula? Como é que era isso? Então, quanto à elaboração do material pedagógico, nós não adquirimos nenhum livro. Esse livro específico, vamos usá-lo. Mas recorrimos sempre a vários livros. Vamos ensinar tal conteúdo? Então, vamos pegar um texto que trabalha aquele conteúdo. Para não ficar só na gramática, aqueles exercícios de complete tal frase, traduza. Nós recorrimos também à internet, à música, que poderia ter estruturas que estávamos ensinando. Então, havia de tudo, tanto livros, quanto internet, música, vídeo, sobre tal conteúdo. Era algo bem comunicativo, mais interativo mesmo. Não tão siga as estruturas, algo só mais gramática. E para a sua formação, qual a importância do Centro de Línguas? Eu acredito que para a minha formação, o Centro ele é uma porta, uma possibilidade enriquecedora, porque eu aprendi com os meus alunos como se comportar diante de uma sala de aula. Então, você vai, com a prática, ganhando uma experiência maior, falar, passar esse exercício é bacana, os alunos gostam, há aquela interação entre você e os seus alunos. Para o meu currículo também vai ser bom, porque é uma experiência como essa, não é qualquer pessoa que tem, ainda mais um centro tão grande que está começando. Pensamos em termos de Unesp, que é aqui o primeiro, então foi bem enriquecedor. Aconteceu na Unesp nos dias 8, 9 e 10 de dezembro o 3º SEMEAR e 4º Seminário do GEPLEMP, organizado pelo Departamento de Educação da Unesp de Assis e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Linguagem, Ensino e Narrativas de Professores. O objetivo do evento foi provocar a discussão de pesquisas recentes sobre a formação de professores, propiciando a troca de experiências entre os participantes, com o intuito de contribuir com as ações pedagógicas. Olá, eu sou a professora Ademilde Silveira Sartori, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina. Professora, como se dá o seu trabalho com a tecnologia educacional e a formação de professores? Bom, eu trabalho com formação de professores no nível de graduação em pedagogia. Eu sou professora da disciplina de mídia e educação, em nível de graduação, e também professora da disciplina de educação e comunicação no mestrado, educação, comunicação e cibercultura no doutorado em educação na minha universidade. Qual é a relação entre mídia e educação? Bom, nós podemos ver, temos várias relações possíveis para serem feitas em relação à mídia e à educação, mas em poucas palavras, a educação e a mídia precisam conversar atualmente porque a mídia está fazendo parte da cultura dos nossos jovens. Nós não podemos mais fazer educação sem conversar com as mídias. Nós fazemos educação para as mídias, nós fazemos educação com as mídias. Além dessas relações com a mídia, nós também temos como professores que levar em consideração o convívio, o contato que as nossas crianças, que os nossos jovens têm com as mídias. Eles convivem com as mídias cotidianamente, faz parte da sua cultura do cotidiano. Então, nós não podemos não conversar com esse universo cultural dos nossos jovens. E nós precisamos, então, dialogar com as mídias. Professora, a senhora afirmou que a mídia não é só um instrumento, mas um mediador cultural. O que a senhora quis dizer com isso? Eu quis dizer que a mídia ultrapassa um sentido de instrumento, de como fazer coisas, de como me comunicar, mas ela traz consigo padrões culturais, ela traz consigo modos de se comunicar, modos de fazer, modos de pensar o mundo. É exatamente por isso que nós, da educação, não podemos fazer mais educação sem dialogar com as mídias. As crianças de hoje pensam de modo diferente, dialogam, interagem de modos diferentes, por conta das potencialidades que as mídias hoje colocaram à disposição da gente. Então, a mídia não é só um instrumento, ela também traz consigo cultura. Professor Adilson Citelli, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Estou aqui hoje em Assis para participar de uma palestra envolvendo as relações dos formação de professores com as tecnologias e com as mídias. Professor, o que significa formação para o senhor?
A formação é um processo continuado em que o sujeito, para falarmos da formação mais individual, não é? Em que o sujeito não apenas aprende ou apreende materiais, digamos, dados historicamente pela tradição, mas como também experimenta esses materiais com os exemplos de vida do próprio aprendiz, não é? Quer dizer, a formação é, no fundo, uma negociação, é um jogo entre o que nós vamos obter do ponto de vista propedêutico e aquelas contribuições de experiência de vida que nós podemos acrescentar a isso. Então, fundamentalmente, a palavra formação, ela envolve um processo formativo, quer dizer, ela é alguma coisa que não tem propriamente um término, né? Nós estamos sempre, de alguma maneira, nos formando. Qual a relação entre linguagem e comunicação para o senhor? Bom, a comunicação, ela é fundamentalmente linguagem. Não há uma separação entre essas duas coisas. Só é possível haver comunicação havendo linguagem. O que pode mudar é o tipo de linguagem. Essa linguagem pode ser uma linguagem de tipo verbal, visual, um cruzamento entre essas linguagens, mas não é possível imaginarmos comunicação sem linguagem. E qual é a relação entre técnicas e tecnologia? Bom, as tecnologias são processos mais gerais, que envolvem propriamente invenção, novos sistemas, processos novos. As técnicas são alguma coisa que decorrem, de um certo modo, das tecnologias. Vamos dizer que as técnicas são uma expansão daquilo que a tecnologia permite. É uma espécie de tradução, a técnica é uma espécie de tradução daquilo que já está conceitualmente, formalmente elaborado pelas tecnologias, né? Eu diria até que, desse ponto de vista, as tecnologias são uma espécie de elemento de fundação ontológico da técnica. Na sua opinião, o que é primordial hoje para a formação de professores? Eu creio que para a boa formação de professores há que se cruzar vários elementos, né? Quer dizer, há um elemento propriamente, eu vou chamar de infraestrutura do professor, que envolve salários, envolve condições de trabalho. Sem isso é muito difícil você ter um professor bem formado. Então, esse é um aspecto, digamos, esse elemento material. Um segundo plano integrado a esse é propriamente a formação no sentido que nós definimos, né? A formação de percurso do professor, formação intelectual, a sua formação do ponto de vista propriamente de domínio dos materiais com os quais ele vai trabalhar. E um terceiro elemento é propriamente a compreensão dessa circunstância cultural histórica que nós vivemos hoje, fundamentalmente marcado pelas tecnologias, fundamentalmente marcado pelos meios de comunicação, pelos veículos de comunicação. Então, eu creio que a fusão desses três elementos é que permitirá ao professor desempenhar de uma maneira integral a sua atividade. Meu nome é Sérgio Aníbal, sou professor de didática do Departamento de Educação da Unesp de Assis. Professor Sérgio, qual foi o objetivo do terceiro semear? O objetivo foi trazer para Assis e região e para a Unesp de Assis especificamente reflexões acerca da formação docente sob diferentes aspectos, que vão desde a avaliação até as mídias, passando pelo ensino de linguagens, pelos projetos institucionais de formação docente, como o PIBID, por exemplo. Qual foi a importância desse evento? A importância foi reunir em Assis importantes especialistas do campo educacional e também de campos que dialogam com a educação para refletir conosco o que se pensa, o que se espera da formação de professores na contemporaneidade. Para você, o que significa formar educadores? Formar educadores, do meu ponto de vista, é
construir um diálogo junto com esses profissionais da educação acerca do seu trabalho nas escolas, na universidade e sobretudo, na construção desse diálogo, fazer com que pensemos coletivamente sobre as relações didáticas, as relações de ensino e a gestão do conhecimento. O senhor é líder do grupo de estudos e pesquisa sobre linguagem, ensino e narrativa de professores. Como se dá esse trabalho? Olha, esse trabalho ele é um grupo de pesquisa aqui do Departamento de Educação. Ele já tem um bom tempo e esse trabalho se dá por meio do desenvolvimento de pesquisa e de extensão sobre a formação de professores. Nós fazemos isso por meio de reuniões quinzenais com orientandos de iniciação científica, mestrado, doutorado e procuramos e fazemos um diálogo tanto com a escola básica quanto com as licenciaturas. Esperamos que vocês tenham gostado do programa, mas infelizmente a TV Unesp vai ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.